tem o benefício de permitir contratos inteligentes maiores. Bitcoin tem limites de tamanho de byte em scripts, o que limita seu tamanho geral. Mas se um contrato inteligente pode ser quebrado em pedaços e escrito na blockchain em várias transações, então ele pode ser maior. Mimblewimble, ainda sem data definida, estando na fase de discussão e pesquisa entre desenvolvedores. Oferece privacidade por padrão, mais fungibilidade e melhor capacidade de escala de rede. Como não oferece suporte a scripts, ele provavelmente seria implementado como uma sidechain. Camada base, on-chain. Segunda camada é sidechain, cadeia lateral. Numa rede monetária, é inevitável o trilema da escalabilidade, segurança, descentralização e velocidade. É impossível maximizar todos os três ao mesmo tempo numa só camada. Por design, foram priorizadas a segurança e a descentralização na camada base do Bitcoin. Para viabilizar os três atributos, a rede precisa que outros protocolos sejam construídos em cima do protocolo base principal, seguro e descentralizado. Assim, os três atributos podem ser alcançados por meio de camadas superiores. Segunda camada é sidechains, na qual cada uma irá priorizar atributos específicos, como Ralph Finney já expressava desde 2010. Como Nick Szabo já expressava em 2017, registros on-chain são a camada mais segura, como o SWIFT para o sistema bancário, que possibilita as demais transações menos críticas serem liquidadas internamente. A camada base, Layer 1, precisa ser a mais sólida e segura possível. Sua falha seria a morte do sistema. Para a camada 2 e sidechains, pode haver menos segurança e mais velocidade e flexibilidade. Operar on-chain em alguns anos vai ser tão comum quanto transferir bens em cartório ou fazer remessas via SWIFT. Sidechains de segunda camada, como a rede Liquid Network e Lightning Network, permitem transações ilimitadas em fração de segundo, por centavos ou grátis. São seguras e permitem a privacidade nas transações. O Bitcoin é a camada base para tokens mais eficientes em seus respectivos nichos. Há mais de 2.300 BTCs aportados, capacidade de rede na Lightning Network, que consomem milhões de vezes menos transações do que uma operação de cartão de crédito. B. Há mais de 3.200 LBTC na Liquid Network, com taxa fixa, equivalente a 1 satoshi por V-byte, blocos a cada 1 minuto e confidential transactions, e há mais de 2020 RBTC na RSK. Outros exemplos de protocolos construídos em cima da rede principal do Bitcoin, soluções de segunda camada e sidechains, sejam elas construídas ou em andamento, são Drive Chains, State Chains, contratos inteligentes RGB, Impervials e Stacks. Stock to Flow, S2F e S2FX, Bitcoin Valuations. O modelo Stock to Flow do Bitcoin foi construído pelo misterioso investidor institucional cuja personalidade no Twitter é conhecida apenas como Plan B, com artigos publicados em seu blog no Medium, onde o leitor pode pesquisar e entender mais sobre a proposta de modelo para precificar o Bitcoin. Este modelo trata o Bitcoin como comparável a commodities, como ouro, prata ou platina. São conhecidas como mercadorias de reserva de valor, porque retêm valor por longos períodos devido à sua relativa escassez. O Stock to Flow mostra quantos anos são necessários para a taxa de produção atual atingir o estoque, reservas existentes. Portanto, uma relação consistente entre razão de estoque e fluxo e o respectivo preço, medido pelo market cap total do ativo. Aplicando ao Bitcoin, como sua razão de escassez é crescente e pré-determinada, métodos de avaliação com valores exponencialmente maiores foram desenvolvidos aplicando as correlações identificadas em outros ativos. A definição de escassez no dicionário remete a de algo difícil de ser encontrado na natureza ou reproduzido em laboratório, muito similar aos metais preciosos. Quando algo se torna escasso o suficiente, pode ser usado como dinheiro. O uso do modelo Bitcoin S2F não é realmente para negociação, mas para operações táticas de alocação de ativos. Após a demonstração formal de que o modelo do S2F não tinha valor preditivo e que, dentre outros problemas, o S2F deriva do preço e não o oposto, relação de correlação e não causalidade, o autor tentou contornar o problema com o S2FX, Stock to Flow Cross Asset Model, usando relações entre ativos sem variável de tempo. Existem dezenas de modelos preditivos como o FF, Bitcoin Rainbow Chart, Bitcoin VWAP Price, CVDD e outros, usualmente apresentando padrões exponenciais. Outro modelo com grandes evidências lógicas e empíricas é o Valuation pelo custo mínimo de mineração. O racional é que mineradores, em regra, não operariam no prejuízo e o valor mínimo de mineração seria um valor piso para a cotação do Bitcoin, embora a autocorrelação entre preço e cotação possa tornar essa causalidade espúria. Charles Vollum, da PriceInGold.com, sugere em um artigo um aumento de mais de 10 vezes nos próximos anos, se voltar ao topo da faixa histórica, o que implicaria um preço em dólar de 6 dígitos, como o modelo do Plan B, se o ouro permanecer relativamente estático em termos de dólar. No entanto, ele também observa que, historicamente, tem sido menos explosivo em cada ciclo, em gramas de ouro. Aqui na Toro, você usa o Profit, um hall de centenas de pessoas que já decretaram a morte do Bitcoin, desde ganhadores de prêmio Nobel, CEOs de grandes corporações e líderes políticos mundiais. Todos erraram e até agora viraram alvo de risos e piadas. A lista de obituários do Bitcoin conta com inúmeros registros de decretação da morte do Bitcoin em mídias de grande circulação. O destaque nessa categoria de vergonha alheia, ou como prefere Taleb, intellectual e idiot, é Paul Krugman, que em 1998 também disse que a internet não iria mudar a economia mais do que o aparelho de fax. O Bitcoin pode ser destruído caso a rede mundial de computadores seja comprometida, assim como também será comprometido o resto da economia mundial. Se a criptografia do Bitcoin for comprometida por computação quântica, as dos governos e bancos também serão, e com valores bem mais significativos. Se o fornecimento global de energia elétrica for comprometido, a última preocupação de um ser humano será o Bitcoin, já que voltaríamos em semanas aos níveis tecnológicos e à capacidade de suporte do século XVII, com a maioria das pessoas no mundo mortas de fome ou em decorrência do caos. Como todo ativo financeiro, o Bitcoin está exposto a riscos operacionais, como bugs, legais, ser criminalizado e de mercado, fortes variações de cotação. Como Bitcoin é um token de uso e não de equity, nem de dívida, não carrega risco de liquidez nem de crédito, embora contratos como empréstimos colateralizados
estados e empresas do ecossistema apresentem esses riscos, visto que nesses casos as chaves privadas estão na posse de terceiros. Se o Bitcoin não tivesse riscos inerentes, não teria o potencial de ganho sistemático já comprovado. O Bitcoin é um hedge, um seguro, contra o sistema convencional por não apresentar correlação relevante com os ativos tradicionais e tender a performar melhor quanto piores forem as decisões de governos. Também por isso, já se defende que é uma nova categoria de ativo. A taxa de adoção de novas tecnologias usualmente segue curva em U invertido, primeiro com a adoção exponencial de criadores pioneiros, early adopters, smart money e só por fim da maioria das pessoas, como ilustrado na Rogers Bell Curve. Em 2020, o valor de mercado do Bitcoin ainda era irrelevante, se comparado a outros mercados e até algumas empresas. Não há como prever se sua evolução exponencial vai encontrar um platô em termos reais, curva S da maioria das tecnologias, ou se vai continuar aumentando em termos nominais em fiat, como previsto na hiperbitcoinização, curva em J. Não há como prever se o Bitcoin vai morrer ou se será o início da conversão de praticamente todos os ativos para as nuvens. O que se pode afirmar com certeza é que o Bitcoin resolveu demandas que existiam desde o milênio passado, dinheiro digital descentralizado de Friedman e moeda privada imune à jurisdição de Hayek, com a solução do problema de confiança mútua dos generais bizantinos, e sua tecnologia não será facilmente esquecida. Agora, a humanidade não vai depender mais da confiança de terceiros para ter acesso à reserva de valor transmissível por qualquer meio de comunicação, mantida e autenticada sem qualquer custo de corretagem ou administração. Bem-vindo à era digital. Parabéns por descobrir o Bitcoin antes da maioria das pessoas. Nos próximos anos, ficará claro quem vai ganhar a corrida tecnológica. Seus governos e grandes corporações, cada vez mais totalitários e corruptos, ou os indivíduos. Só depende das nossas decisões no presente. Se uma qualidade suficiente de produtores se recusar a financiar os parasitas, ficará claro que Satoshi Nakamoto é John Galt, provocando o colapso dos estados sociais. Ou o Bitcoin tirará dos governos o poder de criar moeda, de se endividar e de controlar taxas de juros, propiciando o renascimento moral, tecnológico e material, com mudanças brutais das preferências temporais derivadas do acesso a boas reservas de valor, ou a humanidade experimentará decadência moral, tecnológica e material, em um período de totalitarismo sem precedentes, com governos recebendo informações de grandes corporações e usando gamificação para motivar competição agressiva de obediência e eliminação de dissidentes. Você pode